Fala galera, vamos então começar agora a parte de contratos. Peço desculpa pelo barulho, que se tiver algum barulho é porque as crianças estão em casa e eu também estou um pouco gripado aqui, então estou falando um pouco alto, desculpa se incomodar vocês. Então nós vamos tentar passar essa instrução de contratos mais rápido do que a última, que foi de licitações, mas mantendo sempre os pontos importantes aí para cada um. Vamos começar então, gente. Deixa eu só conferir aqui se está gravando, para depois eu não ficar uma hora sem gravar, fica complicado. Gravando. Então vamos lá. Nós começamos então a aula falando sobre, mostrando essas fotos, que eu vou passar bem rápido, mas a intenção dessas fotos era ilustrar a questão dos contratos, né, da fiscalização, que não são os contratos que não são bem fiscalizados. É lógico que tem coisa que certamente nem contrato tem, mas a gente demonstra a importância de que tenha sempre alguém acompanhando um serviço ou alguma execução de alguma coisa para evitar que problemas maiores ocorram. Então vamos começar a falar de contratos. E vamos para... Está um pouco desconfigurado, porque a hora que eu joguei aqui para o computador desconfigurou, mas o importante é a mensagem. As legislações que nós utilizaremos é a 8666, que a partir de um certo artigo só começa a falar de contratos, é isso que a gente vai falar agora. Vamos falar também do módulo 172-3, mais especificamente sobre as previsões que existem no módulo 16. Esse manual é de responsabilidade da confecção pela Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica, mais diretamente da Subdiretoria de Contratos e Convênios, e eles tentam pegar as brechas, as lacunas da lei e normatizar. E às vezes até pega a lei e tenta dar uma aumentada na exigência da lei, justamente para poder resguardar os gestores. Também vamos falar da ICA 1223, que trata de fiscalização, e do PAI, do Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades, e um pouco sobre a ICA 85-16, que ela é bem específica para recebimento de obra e serviço de engenharia. Aconselho, se alguém entrar na fiscalização de obra e serviço de engenharia, de que entre em mais detalhes desta ICA, porque ela é bastante grande e bastante completa. Nós só pegamos os pontos essenciais. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer diferenciação é a diferença entre contrato da administração e contrato administrativo. O que nós vamos tratar agora nessa apresentação é somente sobre o contrato administrativo. O contrato da administração, basicamente, a diferença entre eles é que um é regido pelo direito privado e o outro é regido pelo direito público. O contrato da administração é que é regido pelo direito privado. As partes se equiparam em peso. Não existe supremacia nem primazia de nenhuma das partes. Tanto a administração quanto o particular têm os mesmos direitos. Existem esse tipo de contrato na administração pública? Sim, e são chamados de contrato da administração. Não existe só contrato administrativo. Ah, camarão, um exemplo. Exemplo de contrato da administração. Quando a gente faz locação de imóvel, quando fazemos contratos com terceiros, o direito que vai estar ali sendo utilizado é o direito público. Não existe cláusula exorbitante. Não tem como existir. Porque justamente o que rege esse contrato é o direito privado. Portanto, a administração pública vai estar no mesmo patamar daquele contratado. A gente não pode exigir nada mais que eles. Um outro exemplo, seguro de veículo. Quando a gente contrata uma seguradora, não tem como a gente fazer um contrato que a administração pública é superior. As partes, então, também firmam um contrato da administração, onde elas estão equiparadas. Já no contrato administrativo, a maior diferença, a maior característica desse contrato administrativo são as cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? Todo contrato tem várias cláusulas. São aquelas cláusulas que demonstram que a administração pública ela tem superioridade sobre o terceiro, sobre quem está sendo contratado. Ela tem algumas primazias ou algumas coisas que ela pode cobrar unilateralmente, independente da vontade daquele que foi contratado.
E por isso que está escrito aí, ó, esse contrato administrativo vai valer o interesse público nas condições estabelecidas. Isso é uma definição de Geli Lopes Meireles, mas a característica básica de diferença é essa. O contrato de administração é regido pelo direito privado e o contrato administrativo ele é regido pelo direito público e logo a administração pública ela tem superioridade sobre terceiros. Agora a grande diferença entre contrato administrativo e convênio. Nós demos um exemplo de convênio, passamos um vídeo de uma assinatura de um convênio entre as Forças Armadas, entre a ala 7 na verdade, com o Tenente Brigadeiro Botelho assinando na figura do EMAER, que ele era o Estado-Maior da Aeronáutica na época, assinando um convênio com uma companhia de energia elétrica. Os dois tinham objetivos e interesses recíprocos. Essa é a diferença também de convênio para contrato administrativo. No contrato administrativo, os interesses não são recíprocos. No convênio, os interesses têm que ser iguais, eles têm que estar querendo se cooperar, se ajudar, e eles têm que estar executando um programa do governo. Naquele caso do exemplo lá do Brigadeiro Botelho, o programa do governo era o de eficiência energética, se eu não me engano. Tanto a companhia energética queria uma eficiência energética para produzir mais energia, quanto a ala 7 também queria uma eficiência energética porque faltava muita luz lá naquela parte da onde a base estava instalada. Sempre faltando luz porque dependia da Venezuela. Então era tão importante para a base como era tão importante para a companhia energética. Por isso que os interesses eram recíprocos, eles queriam atingir o mesmo objetivo e estavam executando um programa de governo. E o que fica de importante? Que a diferença entre convênio e contrato administrativo são os seus interesses. Um tem interesse divergente, no contrato administrativo a empresa está querendo lucrar, quando você contrata uma empresa para fazer um serviço para você, ela tem simplesmente o interesse de obter lucro. Tenta fazer de tudo para ganhar mais dinheiro possível, enquanto a administração tem outro interesse, que é atingir alguma meta, algum objetivo da administração. Já no convênio, os interesses são comuns, como esse exemplo aí da ala 7 que a gente deu durante a aula. Isso que precisa ficar de importante. Contrato administrativo, os interesses são divergentes, e no convênio, os interesses são recíprocos. Esse slide também é muito importante. Na parte final ali do contrato verbal, o que precisa ficar para a mente aí é que o contrato verbal ele não existe em lei, não é previsto. Não tem valor. A gente fala que ele é nulo, porque ele não tem valor. Não adianta falar que você contratou alguém ou mandar alguém fazer alguma coisa só verbalmente. Aí tem aquela exceção ali que se for para suprimento de fundo e se for no valor que não seja superior a 4 mil, aí beleza. Essa é a exceção. Mas é muito raro hoje o suprimento de fundo. Está cada vez mais raro. O que precisa ficar bem claro é os momentos que o contrato é obrigatório e o momento que ele é facultativo. Então assim, não tem jeito. Eu não sei se vocês estão percebendo nesse slide, está aparecendo até do lado ali do termo de contrato obrigatório, tem concorrência, tomada de preço. Na verdade, ali tinha também pregão, mas eu nem entrei nesse mérito na aula, porque para alguns tipos de pregão o contrato também é obrigatório, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Quando é que o contrato é obrigatório? Concorrência e tomada de preço. Qual é o valor de concorrência e tomada de preço? Todo mundo já sabe os valores lá, 3.300.000. Se por acaso a gente fizer uma concorrência, uma tomada de preço, o contrato é obrigatório. E se por acaso houver uma dispensa de inexigibilidade que o valor também tiver entre tomada de preço e concorrência, esteja nesses limites, também vai ser obrigatório. Então, fica claro aí que o importante é o valor. Vai dar uma olhadinha lá na tabelinha, lá nos slides, ver qual é o valor. Para que, se for acima daquele valor, a gente sabe que o contrato tem que ser obrigatório. E além disso, se resultar de qualquer obrigação futura, é lógico, se você vai contratar alguém, se você está chamando alguém para fazer um serviço, mas que ela vai ter que ter algumas obrigações lá para frente, faça um contrato também. Não adianta fazer só de boca ou só um empenho, porque o contrato não é facultativo. E quando é que ele é facultativo? Quando não está naquelas modalidades lá de concorrência e tomada de preço, nem nos valores, e no caso de dispensa também a inexigibilidade que não tiver entre os limites de tomada de preço e concorrência, for valor abaixo disso. Então o contrato passa a ser facultativo. Se por acaso existir alguma compra que você vai fazer uma entrega imediata, mas ela não vai resultar em obrigação futura, independente do valor da modalidade, então também passa a ser contrato facultativo, porque
como a entrega já foi imediata e integral e não vai ter obrigação futura nenhuma, em tese não há necessidade de ser obrigatório. O que fica aí de importante nesse slide é os valores de concorrência tomados de preço e que se a dispensa e inexigibilidade estiver dentro desses valores, o contrato é obrigatório. Se estiver fora desses valores, o contrato é facultativo. Tá bom? O termo de contrato também é facultativo. Sempre que for facultativo, ele pode ser substituído por carta-contrato, que é como se fosse um contrato mais simples, pela uma própria nota de empenho, considera um contrato, uma autorização de compra por escrito ou uma ordem de execução do serviço. Nós falamos já como nasce um contrato, né? Não vou ficar falando muito aqui, acho que o pessoal já entendeu, até mesmo lá na última aula que a gente gravou de licitações, quando a gente fala do fluxo licitatório, no final lá tem a fiscalização, o contrato, então o contrato nasce naquele momento. Aqui só está resumindo, mas resumindo, mais ainda, o contrato vai nascer depois da licitação feita, depois que a licitação foi feita, homologada e adjudicada, aí você vai assinar um contratinho lá. É lógico que a minuta, o modelo desse contrato já foi aprovado antes pela consultoria jurídica. Consultoria jurídica aprovando as cláusulas, a gente vai depois da licitação e assina o contrato, já aprovado previamente pela assessoria jurídica. Assinando o contrato, aí sim, ele nasceu. Tá ok? O que é importante desse slide? Tudo. O primeiro aí que a gente falou, tá querendo falar de regime de adiantamento, a gente já falou que é o de contrato verbal, que ele é nulo. Eu não vou repetir. Agora, a parte de baixo. Nenhum contrato é considerado válido, nenhum, se não houver sido publicado seu extrato na imprensa nacional, no Diário Oficial da União. Então, para que o contrato tenha sua validade, tem que estar publicado o seu extrato em imprensa oficial. Mas o que é extrato, Câmara? Extrato é um resumo. Não tem como a gente publicar um contrato na íntegra no Diário Oficial, porque cada linha lá no Diário Oficial cobra um valor absurdo. Então a gente normalmente só coloca o número do contrato, a data que foi assinada, quem é que vai fazer o serviço, qual é o serviço e o valor final. Normalmente são esses dados básicos que a gente coloca no extrato. Mas o importante é saber que nenhum contrato é válido se ele não tiver publicado o seu extrato em Diário Oficial. Não adianta assinar o contrato só e já achar que aquele contrato tem validade, que eu posso cobrar a empresa depois. Se não publicar no extrato do contrato em Diário Oficial, a gente nem pode cobrar nada que tem em cláusula do contrato, porque é como se ele não existisse. Prazo de vigência. De acordo com o Tribunal de Contas, a gente falou bastante durante a aula, acredito que não tenha ficado dúvida, mas ele tem que abranger o início dos serviços ou da obra, ou da aquisição parcelada que você for fazer, independe do que for. O que importa é que o prazo de vigência, o prazo de vigência do contrato é quando ele inicia e quando ele se termina. Quando é que esse contrato para de ter valor? Quando é que ele inicia? Ele inicia quando começa a executar o serviço e ele só vai terminar depois que for feito o pagamento da última fatura, da última nota fiscal. E lembrando que dependendo do contrato, dependendo do tipo de serviço que foi contratado, pode ser que haja necessidade do recebimento provisório desse contrato e ainda do recebimento definitivo. Se houver nesse contrato recebimento provisório, recebimento definitivo, o pagamento só é feito depois do recebimento definitivo. E o recebimento definitivo só é feito depois de todos os provisórios. Se essa obra ou esse serviço tem várias parcelas de provisório, o definitivo só é feito por último. E aí sim, com o recebimento definitivo feito, aí é mandado para pagamento na tesouraria. E esse pagamento só é feito depois de todos esses recebimentos terem sido feitos. Portanto, é importante sempre que o prazo de vigência englobe todos esses prazos aí de recebimento provisório, que a gente sabe que é até 15 dias, e vamos ver na frente, recebimento definitivo até 90 dias, e o pagamento a gente tem até 30 dias. Bom, a gente falou isso na aula também, mas vou só dar uma passada rápida. É uma coisa bastante técnica também. Eu não vejo muita utilidade
do major, que não é intendente, ficar decorando isso, mas a gente vai dar uma lida para que todo mundo entenda. Qual é a regra? O contrato ele tem que vigorar durante o ano civil. Por quê? Os créditos orçamentários, os créditos que as unidades recebem para executar, que são as autorizações para despesa, essas autorizações começam em janeiro e tem que terminar em dezembro. Esse crédito não vale para o ano seguinte. Se não utilizar esse crédito, você perde o crédito. Quando a gente fala que passou em RP, passou em restos a pagar. São os empenhos, são coisas que nós já utilizamos o crédito, já fizemos nota de empenho para alguma empresa e por algum motivo essa empresa ainda não entregou o material ou serviço. Aí ela passa devendo, entre aspas, a gente chama de RP, para o ano seguinte, devendo aquele serviço e compra. Mas a regra então é que os créditos não tem como passar de um ano para o outro. Essa é a regra. O que isso significa? Que todo contrato deve vigorar então por 12 meses. Essa é a regra, mas são várias exceções. As exceções, por exemplo, se esse projeto estiver incluído no Plano Plurianual, que é o PPA. Exemplo, o PAC, que é o Projeto de Aceleração do Crescimento. Tem vários projetos nossos da FAB, principalmente da aviação, que é custeado pelo PAC. E esse PAC está dentro do PPA. Tem o Minha Casa Minha Vida, que são projetos que duram 4 anos. Por isso que é no máximo 4 anos. O PPA só tem a vigência de 4 anos. Então, enquanto o PPA vigorar e esse contrato, o objeto desse contrato estiver incluído no PPA, esse contrato pode vigorar por 4 anos. Câmara, o que é PPA? Sim, gente, não precisa entrar no mérito, eu também expliquei na aula, mas vou explicar rápido. Existem 3 leis federais que o governo federal é obrigado a sempre manter ela vigente. Anualmente, ele precisa aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que diz que quanto cada ministério precisa gastar, pode gastar. Cada presidente, quando ele assume, no ano seguinte, ele tem que botar vigorando também esse PPA, Plano Plurianual, que é como se fosse o planejamento estratégico dessa nova legislatura do presidente. Quando ele assume o primeiro ano do governo dele, ele vai estar sob a guarda do último ano do PPA do presidente que passou. Então, o presidente, sempre que assume, ele pega o último ano do PPA do presidente que passou e já prepara o seu plano plurianual para os próximos 4 anos. Então, ele vai trabalhar os seus próximos 3 anos em cima desse planejamento, que o governo considera a longo prazo, embora 4 anos não é longo prazo. Mas ele faz esse planejamento para os próximos 3 anos do governo dele e para o primeiro ano do próximo presidente. E esse PPA sempre vigora por 4 anos. Então, resumindo, desse PPA sai a Lei de Diretrizes Orçamentárias, anual, todo ano sai uma LDO, e essa LDO pega partes do PPA e fala assim, bom, desses programas todos que estão no PPA, esse ano eu vou priorizar esse programa. E aí pega vários programas, não consegue pegar todos, por isso que o PPA é para 4 anos, ele pega todos os programas que podem ser feitos em um ano, e dessa LDO sai a LOA, que a LOA também vem lá da LDO, vai pegar aquele projeto que está na LDO e vai quantificar em custos quanto que vai ser aquilo. Por isso PPA, LDO e LOA. Só para explicar, tá, gente? Para quem fica na curiosidade, na aula, por exemplo, do meu CAP só foi falado PPA e às vezes tem gente que fica com o que é PPA? O que é PPA? É o plano plurianual. Se quiser algum detalhe mais quiser perguntar, pode perguntar. Eu trabalho com isso, fico mais à vontade até de explicar. Ou se quiser jogar na internet também, PPA, o PPA do presidente Bolsonaro que ele está pegando, começou em 2019, 2018, 2017, 2016, 2019. Que foi o PPA aprovado pela Dilma. Na verdade, proposto e aprovado pela Dilma. Que vigora de 2016 a 2019. Agora o presidente Bolsonaro tem que aprovar o PPA 2020 até 4 anos para frente. Por isso que é uma exceção. Se os contratos estiverem tratando de objeto que estão inclusos no PPA, pode prorrogar até 4 anos esse contrato. Segundo caso, serviço de execução continuada. A gente deu o exemplo de limpeza. Também é bom explicar o que é execução continuada. Execução continuada, eu normalmente tiro a conclusão, e alguns juristas também pensam assim, o serviço continuado é aquele que precisa estar sempre feito, independente de estar terceirizado ou não. Então, por exemplo, serviço de limpeza. Se não houvesse empresa terceirizada, não teria que ter alguém sempre limpando? Não é um serviço contínuo?
que ele não acaba nunca. Se não tiver ninguém limpando, daqui a pouco ninguém mais consegue andar num lugar. Então é importante que a gente avalie se um serviço é continuado ou não. Esquecendo a empresa, avalie se aquele serviço tem que ser realmente toda vez feito. Outro exemplo, recolhimento de lixo. Vamos dizer que não é terceirizado o recolhimento de lixo. Não haveria de ter alguém lá recolhendo lixo diariamente ou semanalmente? Então esses serviços são considerados de natureza continuada. Se eles são considerados de natureza continuada, se nós fizermos licitação para contratar a empresa para fazer ele, a gente tem até 60 meses para ter esse contrato. E excepcionalmente pode prorrogar ainda por mais 12 meses, seria 72 meses. Acontece que isso não é muito comum na prática, porque 60 meses é como se fosse 5 anos. Esse contrato vai sendo reajustado todo ano. Você imagina, para serviços de execução continuada que tem aplicação direta de mão de obra, se esses salários vão sendo reajustados em dissídio coletivo, esse contrato vai acabar ficando, assim, a não ser que a empresa seja muito boa mesmo, mas a tendência é que esse contrato fique muito caro e que existam outras empresas que façam mais barato. Inclusive a própria empresa, se participar de uma licitação, ela vai querer ganhar e vai colocar mais barato. Mas está aí, se o serviço for continuado, tem até 60 meses. 48 meses especificamente para aluguel de equipamento e programa de informática. Hoje está muito comum aqueles nichos de impressora que a gente fica alugando para poder fazer impressão de... ilha, né? Ilha de informática. E até 120 meses se for segurança nacional e inovação tecnológica. Beleza, gente? Eu só expliquei porque eu sei que tem gente que dá uma olhada e quer ler, mas assim, não é tão importante saber essas coisas. Eu entendo que é muito técnico. Só dei uma passada para, se alguém um dia tiver interessado em entender melhor, pelo menos eu dei uma orientada. É vedado o contrato com prazo de vigência, né? A gente diz que a lei fala uma coisa e as pessoas tentam normatizar e vem a AGU, a Advocacia Geral da União, e diz que não. Existe exceção. A lei fala, a lei que é maior, fala que é proibido, mas aí a gente diz que para serviço público, correios, imprensa nacional, pode ter vigência indeterminada. Como é dicotômico, os senhores já entenderam. Fica difícil até cobrar isso, porque a gente teria que cobrar do aluno para ele entender todas as orientações normativas que contrariam uma lei. Mas o que a lei quer dizer? Pô, não pode existir contrato sem vigência indeterminada. Que isso? Se eu abrir uma brecha aqui, vocês vão querer fazer para tudo. Isso lá em 93. Já em 2011, a AGU falou assim, não, mas para serviço público, todo ano você vai ficar fazendo contrato? Ou então a cada 60 meses, né, porque são serviços continuados, eu tenho que contratar água, eu tenho que contratar energia elétrica, eu tenho que ter esgoto. Então eu vou ficar toda hora tendo que prorrogar esse contrato, mandar para assessoria jurídica. Não, faz um só e bota prazo indeterminado. Mas a gente tem que lembrar que a gente está sob a égide de uma lei maior, que é a 8666, para esses assuntos. Mas isso é uma discussão que eu não vou entrar no mérito agora. O importante é saber isso, gente. Não é vedado o prazo de vigência indeterminado, tá? E a AGU prevê essas exceções aí que estão no slide. Agora sim, muito importante. Todo mundo tem que saber, justamente porque esse é o cerne da questão, que os contratos administrativos são diferentes dos contratos regidos pelo direito privado. E o que diferencia os contratos administrativos é justamente as cláusulas exorbitantes. Que é como está escrito aí, são prerrogativas da administração pública que vão demonstrar e vão representar a superioridade que a administração pública tem sobre o ente público, sobre o ente privado. Então, nos contratos administrativos sempre vão haver cláusulas exorbitantes, porque algumas são obrigatórias. Por isso que eu digo sempre vão haver cláusulas exorbitantes, sempre vai haver. Vão haver, agora Dudu, vão haver. Nos contratos administrativos, então, a administração pública sempre estará acima do contratado. E ela está acima justamente por conta dessas cláusulas exorbitantes, que elas permitem que a administração pública tenha superioridade sobre terceiros de algumas formas, que nós vamos mostrar aqui agora. Primeira coisa que existe de cláusula exorbitante, vai ter uma cláusula lá que a administração pública pode alterar unilateralmente o contrato. A gente até fala em termo técnico, a gente pode alterar qualitativamente ou quantitativamente. Qualitativamente, por exemplo, se eu tenho um projeto e eu quero alterar esse projeto, eu não quero mais botar... No meu projeto estava dizendo que ia ter uma mesa aqui e agora vai ter uma mesa ali.
Ou então eu estava dizendo que ia ter uma mesa aqui de 10 metros, eu quero aumentar essa mesa. Ou então era para fazer essa sala, eu quero fazer essa sala e mais a outra. Isso é qualitativo. A gente considera alterações no projeto como uma alteração qualitativa. Mas a gente também pode fazer alterações quantitativas. Eu ia fazer 25 metros de pintura de parede, agora eu quero fazer 50. Então eu posso aumentar também até certo limite, isso que é importante saber, essas alterações unilaterais no contrato. E o terceiro é obrigado a aceitar cláusula exorbitante. Está em lei, gente. Não estou falando isso aqui porque eu estou querendo falar, não. Está em lei, eu vou mostrar em qual artigo. É obrigado a aceitar qualquer alteração unilateral que esteja dentro também do previsto para a administração pública fazer. Beleza? O outro é rescisão unilateral. A gente também pode rescindir o contrato unilateralmente, mas tem que ser uma cláusula do contrato, por isso que é cláusula exorbitante, então tem que ter os casos lá de rescisão unilateral. Quando é que a administração vai poder rescindir? Vai rescindir unilateralmente. Caso esse, caso tal, caso aconteça isso, caso aconteça aquilo, caso aconteça aquilo. Outra cláusula que tem que ter no contrato. Tem que ter não, que é considerado exorbitante. Eu não digo que tem que ter, porque tem algumas cláusulas na lei que são consideradas obrigatórias e outras não. Mas vou considerar que todas essas aqui estariam no contrato, tá bom? Então, uma cláusula de fiscalização da execução do contrato. Você já contratou alguém para fazer algum serviço na tua casa e você botou no contrato que vai ficar alguém fiscalizando o cara lá? Não existe em contrato do direito privado você colocar um fiscal para fiscalizar o serviço do cara e esse fiscal dizer se está bem feito, se não está bem feito, se tem que refazer ou não. Só a administração pública tem esse poder. Você pode fazer isso no contrato da administração? Pode, desde que seja em comum acordo. Porque no contrato da administração, lembra que é regido pelo direito privado. Então, se é regido pelo direito privado, tem que haver concordância entre as partes. No caso do contrato administrativo, a gente pode colocar essa cláusula de fiscalização, e normalmente faz, todos os contratos nossos têm fiscalização, porque a gente tem o poder de nomear uma comissão e essa comissão pode rejeitar, por exemplo, o recebimento de uma nota fiscal porque não está atendendo certos critérios. Isso é uma cláusula exorbitante que extrapola um contrato normal que é regido pelo direito privado. Outra cláusula, aplicação de sanção. Como eu disse na aula, existe um princípio da administração pública que a gente chama de autoexecutoriedade. A administração pública ela pode aplicar sanções, está na lei. Ela pode aplicar e deve aplicar sanções. Normalmente, em contratos privados, quem aplica sanção é somente na esfera judicial. Você tem que entrar na justiça, aí sim o juiz vai lá, não, aplica isso, pune aquilo. No contrato administrativo existe essa superioridade do poder público, que ele pode aplicar as sanções, desde que essas sanções sejam previstas em contrato. E nós também já sabemos quais são as sanções possíveis de serem aplicadas. Isso é importante saber. Ocupação provisória de bens, pessoal e serviços. Se tiver no contrato lá uma cláusula falando sobre isso, para determinada situação, se a empresa, por exemplo, estiver sendo, a gente vai falar mais lá para frente, investigada, apurando irregularidade de alguma coisa, ela parar os serviços dela, a gente pode lá ocupar provisoriamente as máquinas, pessoal e o material dela que estiver lá, desde que esteja numa cláusula no contrato. Exigência de garantia pela administração. A administração pode cobrar garantias em alguns casos. A gente pode exigir a garantia, mas a gente não pode escolher o tipo de garantia. A gente pode cobrar garantia, mas a gente não pode escolher o tipo de garantia. Restrições à oposição pelo contratado da exceção do contrato não cumprido. Esse último assunto a gente não tratou e não vamos tratar. Está aqui só para constar que existe uma causa exorbitante. Esses outros assuntos todos para cima nós tratamos. E são muito importantes. Então, quando que ocorre uma alteração unilateral? Quando é que a gente pode alterar unilateralmente? Foi o que eu falei. Essa letra A seria uma alteração qualitativa considerada. Quando a gente tem algum motivo para alterar tecnicamente o projeto inicial, as especificações qualitativas iniciais. Ou quando a gente tem que mudar o valor, diminuindo ou adicionando quantidade ao objeto do contrato. Então, quando que a gente pode fazer alteração unilateral? Nesses dois casos. Ou para alterar a especificação técnica do projeto ou da especificação, melhorando a adequação técnica, ou para aumentar ou diminuir o quantitativo, que a gente fala que é alteração quantitativa. Importantíssimo isso aí.
Esse também é muito importante. Os senhores têm que tentar entender o que está aí. Eu vou tentar explicar. Se não entenderem, por favor, perguntem. Vou ler. Eu não gosto de ficar lendo, mas vou ler só para ficar bem claro. O contratado, ou seja, a administração pública contratou alguém. Essa pessoa, esse alguém, fica obrigado. Gente, isso aí está no parágrafo 1º do artigo 65 da lei. Não é ninguém que está dizendo. A lei obriga o contratado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras. Então, o primeiro ponto que é bom frisar. O contratado, ele é obrigado a aceitar. Quando a gente faz uma rescisão unilateral que está prevista na lei, ele é obrigado a aceitar. Agora, se você for fazer também uma alteração unilateral que não está prevista na lei, vamos dizer que se você queira aumentar o seu contrato numa quantidade em 60%. Nem você pode fazer isso, porque a lei não está permitindo, nem o contratado é obrigado a aceitar. Porque o que está na lei são esses limites que estão aí, que ele é obrigado a aceitar. Se for diferente disso, ele não é obrigado a aceitar. Quais são os casos? Acréscimos e supressões que se fizerem nas obras e serviços até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então, se a gente quiser aumentar acréscimos ou diminuir supressões, os valores do contrato, eu posso? Posso, até 25% a mais ou até 25% a menos. Se a administração pública cobrar mais que isso, ou menos, ou mais do que 25% a menos, o cara não precisa aceitar. Então, para obras, serviços e compras, até 25% para mais ou para menos, o contratado é obrigado a aceitar. Aí tem um caso específico, que se for reforma de edifício ou de equipamento, então isso é para os casos gerais. No caso específico de reforma de edifício ou de equipamento, aí esse limite para aumentar é de 50%. Para diminuir, continua o mesmo. Agora, se for reforma de edifício, tem uma diferença que eu posso aumentar até 50%. Gente, ficou claro? Resumindo, eu contrato você para prestar um serviço para mim. Eu sou administração pública, você é o contratado. Você tem que aceitar eu aumentar o valor do meu contrato. Por exemplo, eu quero fazer mais pintura do que eu contratei inicialmente com você. Não quero saber se você vai dizer que não tem condição ou não. Eu vou aumentar em 25% o que você tem que fazer. Você tem que aceitar. Tem que aceitar porque está na lei. Eu também quero reduzir. Eu te contratei para fazer X, mas eu quero te reduzir. Se eu reduzir até 25%, você tem que aceitar. Você é obrigado a aceitar pela lei. E aí entra outra situação. Se for uma reforma de edifício, eu estiver fazendo uma reforma, eu posso aumentar em 50%. Mas não posso diminuir 50%. Eu posso aumentar, mas não posso diminuir. E todas essas alterações, gente, não sei se é o próximo slide, não é. É esse aqui. Eu vou voltar. Estou passando, mas vou voltar. Deixa eu ver se é o próximo. Depois a gente fala mais na frente. Todas essas alterações são feitas, tá certo, bonitinho, mas tem que ser olhado e tem que ser tomado cuidado com o equilíbrio econômico financeiro. A gente chama até de reequilíbrio, porque a gente considera que na assinatura do contrato já tem um equilíbrio. E quando você faz uma alteração unilateral, você tem que reequilibrar, porque a balança vai ficar desfavorável. Você não vai aumentar a quantidade do que você quer fazer e o cara vai pagar o mesmo preço? Ou você vai diminuir o que você quer fazer e vai continuar pagando o mesmo preço? Negativo. Então esse equilíbrio econômico financeiro tem que ser feito, o reequilíbrio econômico financeiro. Não basta somente aumentar, você precisa equilibrar para que ninguém saia prejudicado nessa troca. Você pode aumentar a quantidade, pode alterar. Agora, o valor do contrato você também tem que, se você alterar um projeto, você tem que manter esse equilíbrio econômico-financeiro para a empresa também não sair prejudicada. Tá certo? Muito importante, gente, foi falado agora. Se não entenderem, perguntam. E é importante para a vida. Isso é muito comum acontecer no dia a dia.
Quando é que pode ocorrer rescisão unilateral do contrato? Se houver inadimplência do contratado, sem culpa ou não. Se houver interesse público, é interesse da administração rescindir esse contrato agora. Vamos dar um exemplo. Estamos fazendo um contrato, a gente sabe que teve um contingenciamento ou um corte orçamentário na União e nós não vamos ter condições lá na frente de arcar com o compromisso que nós acordamos no contrato. Então é interesse público de que esse contrato seja rescindido. Rescinde, paga tudo que tem que pagar, acabou. O que já foi feito, lógico, né? Você não pode rescindir, o cara está lá no meio de uma obra, fez um monte de coisa, isso que ele já fez você não vai pagar? Não, vai ter que calcular o que ele já fez, paga e acabou. Força maior, caso fortuito, teve algum vendaval, você estava fazendo uma obra de reforma do edifício, teve um vendaval, destruiu a janela, destruiu a parede, tudo que tinha sido feito. A administração teria que gastar mais dinheiro, aí, por força maior, é melhor rescindir esse contrato, que vai dar muito prejuízo. Fiscalização da execução do contrato. Isso aí é importante. Eu lembro que na aula eu até errei a interpretação disso, e realmente eu estava interpretando de outra maneira. E vou até ler para que fique bem claro. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo. Então tem que ter alguém da administração, mas a gente pode contratar alguém para ajudar esse cara da administração. Na verdade, a gente não vai terceirizar o serviço de fiscalização. A fiscalização ainda é obrigada a ter um representante, como está na lei aí. É obrigado a ter um representante da administração designado para acompanhar o serviço. Mas a gente pode contratar terceiros para ajudar ele lá nas informações. É isso que está dizendo e isso é importante saber. Tá bom? Quais são as sanções previstas na Lei 8666 para aplicar no caso de execução total ou parcial de um contrato? Se a empresa está lá e ela não executa totalmente o que estava previsto fazer, ou executa ou não deixa de fazer parcialmente o que ela deveria fazer. Lógico, garantida a prévia defesa, por quê? Por isso que existe aquele processo administrativo de apuração de irregularidades. Naquele processo, os senhores podem ver que a todo momento o ordenador de despesa dá um prazo para a empresa poder entrar com recurso ou reavaliar a decisão que foi tomada. E é isso que o juiz, quando é questionado pela empresa, pode arguir. Ele pode dizer que não foi dado prévia defesa, o devido processo legal não foi aberto. Então, é importante sempre garantir a prévia defesa. Mas, mais importante que isso, quais são as sanções que a administração pode aplicar? Advertência, multa, suspensão temporária, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Isso é o que está na lei. São as sanções que estão previstas na Lei 8666. Existe uma sanção que não está prevista na 8666, que é a sanção para pregão. E ela está específica lá dizendo na Lei 10.520. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que é a Lei 8666. Ela prevê as modalidades de concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. E a Lei 10.520 prevê a modalidade de pregão. E relembrando, todo mundo sabe que as únicas duas modalidades que podem aplicar o sistema de registro de preço, só fazendo uma relembrança, é a concorrência, que está prevista na Lei 8666, e o pregão, que está previsto na Lei 10.520. Mais uma vez, quais são as multas que estão previstas na lei? A advertência, que é a mais branda de todas, e a mais severa de todas é a última, declaração de inidoneidade. A multa, suspensão temporária de licitar e impedimento de licitar. Ocupação provisória de bens, foi aquilo que eu falei. Se você estiver lá fazendo uma apuração administrativa com a empresa e por acaso ela não estiver dando continuidade ao serviço por conta disso, a administração pode ocupar os bens, o pessoal dela e continuar o serviço para que não fique parado. E também na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Se houver rescisão e o serviço não tiver acabado, a administração pode ir lá e terminar o serviço com os bens da empresa. Aí vem outra parte muito importante, está até em vermelho aí, né? As garantias. O que é importante saber? Que tem
dois casos de garantia, que a gente pode cobrar o valor de garantia não pode exceder de 5% do valor total do contrato e tem uma exceção para 10% do valor do contrato, que é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Além disso, para que a gente cobre garantia do contratado, essa garantia tem que estar prevista inicialmente lá no edital, antes de fazer a licitação. A gente também, relembrando, a gente chama edital de instrumento convocatório, é a mesma coisa. Chama-se instrumento convocatório porque existe modalidade que o nome é diferente, edital. Por exemplo, convite não tem edital, tem carta convite. Então, por isso que chama de instrumento convocatório, seja ele qual for. A maioria deles é o edital. Então, embora tenha duas situações para a cobrança de garantia, que é até 5% do valor total do contrato ou até 10% do valor total do contrato, essa garantia, para ela poder ser cobrada, ela tem que estar prevista no instrumento convocatório. Ponto 1. Ponto 2. A administração, tá lá, é a critério da autoridade competente, em cada caso, pode exigir a garantia. Então, quem que vai definir se vai ser exigida a garantia ou não? Quem? A administração pública. A gente vai dizer qual garantia que a gente vai dizer se a gente vai cobrar e exigir garantia ou não. Agora, qual garantia que vai ser feita? Vai ser caução? Vai ser seguro-fiança? Vai ser fiança bancária? Caução, seguro? Quem vai escolher qual desses três tipos vai ser utilizado aí é a empresa. Então, voltando. A administração exige a prestação da garantia. Ela tem autoridade para isso. Está previsto em lei. Agora, quem escolhe o tipo de garantia é o fornecedor, não é a administração. A administração não pode ir lá falar, você vai fazer garantia com caução. Não pode. A administração vai botar no edital lá, a empresa vai ter que pagar 5% de garantia em fiança bancária. Não pode. Ela pode cobrar a garantia. Agora, o tipo de garantia, qual a garantia, tem essas três opções e a empresa que vai escolher qual que ela vai querer fazer. O importante é que esteja nos valores previstos em edital. E relembrando, a garantia de qualquer valor você pode cobrar até 5% do valor total e tem exceção para obras, serviços e fornecimento de grande vulto, de alta complexidade técnica. Aí sim pode ser cobrado até 10%. Tá bom? Então, mais uma vez, só fazendo um resumo da parte da garantia do contrato, que foi o que a gente falou até agora, a garantia contratual, é que o fornecedor ele pode escolher esses três tipos aí de garantia: caução, seguro e fiança. Ele escolhe o tipo de garantia a ser utilizado. Agora, quem demanda se vai haver cobrança de garantia ou não é a administração. Muito importante, gente. Eu já falei 3, vou falar a segunda. A garantia ela pode ser cobrada ou não em um contrato. Cabe ao administrador, a administração pública, decidir pela exigência ou não, dependendo do objeto. Se for uma obra muito grande, um valor muito alto, é aconselhável que se cobre garantia, até o limite de 5%. Se for uma obra grande ainda, de grande vulto, complexidade, alta complexidade, você tem até 10% do valor do contrato. Aí você vai pedir a garantia. Agora, que tipo de garantia vai ser prestada? Se é caução, se é seguro, se é fiança? Quem vai escolher isso é o fornecedor. A administração pública não pode dizer qual é o tipo de garantia. Isso nós falamos bastante durante a aula. O único caso que pode ocorrer, aí está falando, na verdade, a gente falou que não ia falar, né? Mas acabou que tem esse slide, eu pensei que a gente não falava. Restrição à oposição pelo contrato da exceção do contrato não cumprido. É aquela última cláusula exorbitante que estava naquele slide azul. Eu achei que a gente nem falava aqui, mas de qualquer forma, a gente falou durante a aula. Terceiros, a empresa só pode rescindir com a administração caso o atraso de pagamento seja superior a 90 dias. Após 90 dias de atraso, aí sim a empresa pode cancelar com a gente. Então a gente tem a obrigação de pagar em 30 dias, mas a gente pode ocorrer algum atraso. Se o contrato estiver prevendo multa para atraso de pagamento, a gente vai ter que pagar multa. Mas a empresa tem que continuar o serviço, ela não pode parar. Está escrito aí, ó, ela não pode paralisar. Ela está falando que aí depois de 90 dias pode, mas antes ela não pode paralisar a execução da obra do serviço.
Ela só pode paralisar depois que a gente atrasar 90 dias. Agora, no caso de ter calamidade pública, guerra, perturbação interna, aí não tem como justificar a empresa rescindir, porque a gente provavelmente vai estar atrasando o pagamento por conta dessa guerra, por conta dessa calamidade. Então, se esse atraso de 90 dias for causado por perturbação da ordem, por calamidade pública, aí a empresa não pode rescindir o contrato. Tá bom? Fiscalização. A atividade exercida pelo fiscal do contrato tem o objetivo de verificar o cumprimento do que está exatamente no contrato. Um dos papéis principais da fiscalização é isso, cobrar que a empresa faça o que foi cobrado na licitação e no contrato. Identificar até previamente, sempre que possível, desvios e desconformidades no contrato. Identificar tempestivamente, de forma preventiva, foi o que eu falei, a possibilidade da ocorrência de desvio visando a adoção de ações no sentido de evitá-lo. E essas ações da fiscalização são feitas mediante aquele processo de apuração de irregularidades. Obrigatoriedade. A administração deverá obrigatoriamente designar agente da administração para compor fiscalização e comissão de recebimento para todos os contratos pactuados com a administração. Aí tem os casos específicos. ICA 12-23. Nos casos de contratos de aquisição de bens ou serviços comuns, que são os contratos que são provenientes do pregão, tem que ter comissão de fiscalização e comissão de recebimento. Quando que é obrigatório? Obrigatório designar a comissão de recebimento para atuar nos processos referentes a aquisições de materiais ou prestações de serviços para situações previstas no parágrafo 8º. O que é o parágrafo 8º? Recebimento de material de valor superior ao limite. Se, por acaso, o processo tiver, o valor todo do processo tiver com valor acima de convite, é obrigatório designar a comissão de recebimento. Isso que está querendo dizer aqui. Quando que é obrigatório para aquisição e serviço de bens comuns? No momento que esse processo, exemplo, pregão de rancho, que eu dei de exemplo na aula, normalmente um pregão desse tem custo acima de 2 milhões, ou seja, é um valor acima do valor da modalidade convite. Então, obrigatoriamente, a administração tem que designar a comissão de recebimento nesse caso. Contrato de aquisição e bens, de novo, né? No valor supracitado, isso aqui eu dei até o exemplo do rancho também, que eu falei, mesmo que tenha só recebimento de um pão, que seja lá R$500 no dia, o processo inteiro a qual o pão faz parte, ele está junto com carne, está junto com hortifruti, e esse processo inteiro é de 2 milhões. Então não independe se eu só estou recebendo o pão. Se o processo inteiro é acima da modalidade de convite, tem que ter comissão de recebimento. É isso que esse slide está dizendo. Contratos de obra e serviço de engenharia. De acordo com essa ICA de obra e serviço de engenharia, por isso que eu pedi para que os senhores que forem participar de comissão de obra e serviço de engenharia leiam bastante a ICA, porque tem muita especificidade. Mas, de forma geral, a ICA exige que tenha esses dois tipos de comissão e 2 tipos de fiscais. E já na IN 05, que fala também de serviços terceirizados e contratação de serviços, ela exige que haja um gestor do contrato, um fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial, fiscalização pelo próprio público usuário. Comissão de fiscalização. Qual é a atribuição? É uma atribuição temporária, porque toda comissão tem tempo para acabar, que ela acompanha e fiscaliza a execução de contrato. Deve ter no mínimo 3 membros e posso contratar terceiro, mais uma vez falando disso, que é importantíssimo. Eu posso contratar terceiro para ajudar a comissão de fiscalização. Ajudar, assistir e assessorá-la. Então, mais uma vez, comissão de fiscalização. A ICA essa ICA 12-23, ela só está repetindo o que está na lei. Beleza, tem a comissão de fiscalização com 3 membros, mas ainda assim eu posso contratar alguém para te ajudar e para assessorar, caso a fiscalização seja muito técnica. Ou precise de mais gente, eu não tenho pessoal para ajudar. Então você pode terceirizar pessoas para ajudar com informações pertinentes. Tá bom? Comissão de recebimento.
Obedecido o critério lá daquele valor que a gente falou, tem que ter no mínimo 3 membros, o valor de convite. Se for acima de convite é obrigatório. Por intermédio da unidade gestora contratante, representa o comando aeronáutica junto à empresa contratada. Tem como atribuições efetuar o recebimento do objeto, seja ele bem material ou serviço. Nada mais do que já foi falado, sendo que a comissão de recebimento tem que se atentar ao recebimento do objeto se ele está de acordo com aquilo que foi previsto na licitação anteriormente. Por isso que toda comissão de recebimento e comissão de fiscalização devem possuir uma pastinha lá com todo o processo copiado. Para eu poder saber se quando o cara estiver entregando um refrigerante lá da marca Toby, realmente foi esse refrigerante da marca Toby que ele venceu na licitação antes. Você já pensou se o cara está entregando um refrigerante lá, 10 refrigerantes do tipo cola, Toby, sei lá, 20 caixas, e você compara lá, tá certinho, Toby, 20 caixas, na nota fiscal tá isso, e na hora de entregar tá isso. Mas o que o cara ganhou na licitação lá tinha sido Coca-Cola. Então a comissão de recebimento está sendo arrolada solidariamente nessa impropriedade ou nessa ilegalidade. Então é importante que a comissão de recebimento e fiscalização estejam sempre munidas do ato convocatório. O que é o ato convocatório? Que é o instrumento convocatório, é o edital, a nota de empenho e os contratos. Então sempre peguem cópia de tudo. Composição das comissões, isso de acordo com a ICA. E de acordo com o RADA, quem deve nomear todas as comissões, quem é responsável por publicar as comissões é o agente diretor. Então ele vai lá botar uma portaria com a comissão e vai estabelecer o fiscal, comissão de recebimento, tem que ter no mínimo 3. Quantidade total de membros é definida pela administração, pode ser mais do que 3, mas tem que ter no mínimo 3. E membros da UG executoras e apoiadas. Composição das comissões. Importante esse primeiro aí, as comissões com membros exclusivamente do outro G são proibidas. O que isso aqui está querendo dizer, Câmara? Você é da EAOA, serve lá, você é o instrutor. E você está numa comissão, você está vendo que está tendo uma obra lá na EAOA de reforma do Ortegal. Quando a gente vai ver a comissão dessa obra que o GAP publicou, só tem militar do GAP na comissão. Não tem ninguém da EAOA. Não pode. Pela ICA 1223, não pela lei, mas a ICA estabeleceu que as comissões não podem ter membros exclusivamente só da UG que assinou o contrato. Só da UG executora, por exemplo. Tem que ter pelo menos um da UG que está assinando o contrato, que é a signatária. Isso está dizendo aí, comissões com membros exclusivamente de outro G, diferente da signatária. A signatária precisa ter um representante, pelo menos um, nessas comissões. Os pregoeiros e integrantes da comissão especial de apoio, foi isso que a gente falou, né, que tem muito pregoeiro e integrante de comissão permanente que reclama que está em comissão de fiscalização ou em comissão de recebimento. A ICA deixou claro que eles podem ser, sim, da comissão de fiscalização e da comissão de recebimento, desde que eles não tenham participado das licitações destes processos. Então, às vezes, eu sou pregoeiro de uma licitação para aquisição de material de expediente, mas eu vou compor uma comissão de recebimento de material de rancho, cujo pregão eu não fui pregoeiro, nem fui da equipe de apoio, não participei daquela compra. Então, não tem problema eu ser da comissão. Eu não poderia ser da comissão de recebimento de material de expediente caso eu tenha feito essa licitação de material de expediente. É isso que está querendo dizer nesse último parágrafo. As comissões têm que substituir por afastamento a partir de 30 dias, tem duração de 1 ano e a recondição de todos os membros não pode acontecer. Se acontecer, tem que ter uma boa justificativa. O certo é sempre trocar pelo menos um a cada republicação de comissão, a cada ano. Aí eu botei a foto do Piteco, não é minha. O que eu faço agora? Fui fiscal. Primeira coisa que o fiscal tem que fazer, assinar o contrato, participar da assinatura do contrato, participar da reunião preliminar, que é muito importante, que é lá que vai tirar dúvida de tudo. O nome é preliminar, reunião preliminar ou de iniciação, tanto faz, a mesma coisa. Organizar suas partes conforme eu já disse, com todos os documentos do processo, desde o PAM
até o pagamento, até a assinatura do contrato, e ter os contatos da empresa, lógico, porque ele vai fazer parte, o fiscal vai fazer parte do elo da administração com a empresa. Quem assina o contrato normalmente são essas pessoas aí. Se o agente de controle interno quiser colocar mais gente para assinar, pode colocar também. E aí vem uma coisa importante, que é essa reunião preliminar. O correto, que está previsto aí, acho que é na ICA, né? É na ICA 12-23, só confirmar. ICA 12-23, que está previsto que o agente de controle interno, acompanhado pela assessoria de risco, é o responsável por realizar essa reunião preliminar ou reunião de iniciação para cada contrato que a unidade assinar. É nessa reunião que o agente de controle interno vai informar o que ele espera da fiscalização, o que a fiscalização tem que cobrar, quais são os prazos que ele vai considerar para recebimento provisório. Tudo bem, tem até 15 dias, mas o controle interno quer fazer em 5. O recebimento definitivo ele quer que faça em 10. Na lei fala uma coisa, mas o agente de controle interno, como responsável pelo contrato não, por tudo da administração, ele está envolvido, tem responsabilidade solidária em quase tudo, ele pode fazer algumas regras. Ele pode dizer como é que vai ter que vir assinada a nota fiscal, aonde quer que entregue essa nota fiscal assinada, termo de recebimento, qual o modelo do termo de recebimento. Então, um monte de coisa que quem vai definir é o agente de controle interno, para que não aconteça que durante o executado do serviço, você fique sabendo de um monte de coisa que deveria fazer e só foi avisado depois. Então, esse é o principal objetivo dessa reunião. E quem é o responsável em fazê-la, em capitaneá-la, é o agente de controle interno. Organização de pasta com cópias de documentos, já falei, tudo isso aí vai estar no processo já. Contrato, edital, cronograma. Normalmente, quando é um contrato que tem várias parcelas, várias entregas parceladas, é obrigatório que exija um cronograma físico-financeiro. Até para o fiscal saber se estão cumprindo o que tinha que cumprir, os prazos estão sendo cumpridos. Se está previsto em um mês fazer 250 mil de não sei o quê, o fiscal tem que olhar lá nesse cronograma se está sendo feito ou não. Publicação de designação da comissão, publicação do contrato, lembrar a publicação do contrato. Se não tiver publicação do extrato do contrato, não tem validade. Notas fiscais de todas as notificações. Lógico, estabelecimento de contrato com a empresa, né? Não precisa nem falar. Outra coisa importante. Toda vez que tiver um contrato, é obrigação dele, independente de qualquer coisa, manter alguém lá durante a execução do serviço ou da obra como preposto, que é ele que vai representar a empresa na interlocução com a administração. O fiscal vai falar com o preposto. Procedimento durante a execução do contrato. Normalmente, se for serviço e obra, vai ter que ter uma ordem de serviço para começar esse serviço, para começar essa obra. Vai fazer um acompanhamento desse cronograma físico-financeiro para saber se a empresa está cumprindo os prazos, fazendo tudo como estava previsto em contrato. O fiscal vai ter que prestar contas do seu contrato, dizer como é que está. A gente até falou que esse relatório de situação contratual é extraído hoje automaticamente do Silomes. Qual é o sistema, então, que extrai? Silomes, vai extrair todo o relatório da situação contratual. Quantos empenhos foram feitos, qual é o saldo que ainda tem do contrato empenhado, quanto que falta para acabar o contrato. Todas as notificações feitas para a empresa e também para o ordenador de despesa, caso haja necessidade de punição. Se o fiscal achar que deve punir a empresa, ele notifica o ordenador de despesa e já sugere alguma punição. E fica como mediador entre a administração e a empresa. Ordem de serviço, como eu falei, é o documento que a gente se utiliza, é obrigatório para obra de serviço de engenharia, que é a partir da data da ordem de serviço que começa a contar quando que a empresa tem que começar, ela vai ficar ciente, vai receber uma ordem de serviço do fiscal e da administração dizendo lá, comece os serviços. Eu até perguntei na aula para a Luana, porque tem unidades que consideram a assinatura do contrato já o início do serviço, outros consideram a ordem de serviço. Fato é que a ordem de serviço é obrigatória e a maioria busca fazer essa ordem de serviço junto com a assinatura do contrato. Fica tudo com a mesma data para não ter dúvida. E aí passa a contar a vigência do contrato.
A expedição da ordem de serviço é de competência exclusiva da administração, que deverá dar ciência à fiscalização, lógico, para o início dos trabalhos, foi o que eu falei. Acompanhamento físico-financeiro. Já falamos antes também, mas tem que ser no local de serviço, acompanhar o recebimento, controle de materiais e sim. Controle de pagamento, recebimento, isso aí todo mundo sabe, né? Não tenho o que ficar falando. Se estiver faltando crédito para a obra, a obra é de 250 mil, só está empenhado 120. O fiscal tem que estar sempre avisando a administração por escrito. Atenção administração, já gastamos 30 mil, tem 120 mil empenhado, o total da obra é 250, ainda não está empenhado tudo. Atenção administração, teve uma nota que foi emitida tem quase 30 dias, vamos passar dos 30 dias. Atenção administração, temos 80 dias sem pagar uma nota fiscal. Se der 90 dias, a empresa pode rescindir. Essa que é uma das obrigações da fiscalização. Recebimento da nota fiscal, lógico, o que está na nota fiscal tem que ser exatamente o que está no contrato, o que está no edital e o que está sendo feito na parte física ali, no olho a olho, no tete a tete. E aí é muito importante. Eu falei durante a aula lá que os encargos previdenciários são de responsabilidade solidária da administração. E quando a gente fala de administração pública, a administração é solidária com os encargos previdenciários, entende-se a fiscalização. Já cansei de ver juiz chamando alguém da empresa, depois entra na justiça, questionando alguns dos encargos previdenciários que não foram recolhidos, e o juiz vai imputar responsabilidade para a empresa e para a fiscalização, que está representando ali a administração pública, como nós já vimos. A comissão de fiscalização representa a administração pública. Portanto, de todas essas fiscalizações fiscais, se a empresa pagou ISS, se no estado recolhe ISS, é responsabilidade da empresa. Encargos comerciais, responsabilidade da empresa. Trabalhista, responsabilidade da empresa. Agora, previdenciário, o fiscal tem que ter extrema atenção, extrema importância. Solicitar que as notas fiscais venham com os comprovantes de recolhimento desses encargos. Porque se tiver problema, era a responsabilidade do fiscal ter conferido esses recolhimentos. Sempre que houver fiscalização de serviço ou de obra, seja serviço de engenharia ou serviço comum, que tiver mão de obra, normalmente os serviços têm aplicação de mão de obra, certa parte desse serviço tem o valor dela ali que foi usado com mão de obra, e esse valor de mão de obra tem que haver recolhimento de encargo previdenciário, nominado, com os funcionários, quanto foi recolhido para cada um, para cada nota fiscal. Então, o que é importante que fique? Que a responsabilidade da administração, na figura da comissão de fiscalização, cobrar o recolhimento dos encargos previdenciários. FGTS, INSS. Muita atenção nisso. Outra coisa que é importante, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, constituir, substituir, sempre que for encontrado vício, defeito ou incorreções, ainda que já tenha acabado a obra, ainda que já tenha feito, a vigência tenha terminado, já tenha pago tudo. Se for constatado que houve vício ou defeito no serviço ou na execução da obra ou do material, a empresa tem que reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. Não tem dúvida. Se foi por erro da contratada, ficou algum erro para trás, ainda que o contrato tenha acabado sua vigência, não esteja mais vigendo, a responsabilidade de reparar é da contratada. Demos alguns exemplos. Nesse caso aí, a fiscalização pegou que na parte subterrânea substituíram os tubos que era para ser de ferro por PVC. A empresa tentou economizar 503 mil, o contrato já tinha sido encerrado e a empresa teve que reparar todos os danos, independente de ter sido pago tudo. Teve que abrir tudo e reparar todos os tubos de PVC por ferro. O contratado é responsável por danos causados diretamente à administração ou a terceiros, desde que tenha sido diretamente por sua culpa, né? Se ele fez alguma coisa lá, por exemplo, durante a obra quebraram um carro do coronel, vai ter que reparar esse dano, tá bom? E a fiscalização pode cobrar deles. Foi feito lá porque botaram alguma... Agora, se foi culpa da empresa, né?
Agora, não adianta estar lá uma obra tudo fechado, proibido passar. Não entre aqui. Risco de não sei o que. Piso molhado. Aí o cara vai lá, não quer saber, o coronel vai lá, abre o negócio, para o carro onde ele quer, cai uma pedra no carro dele. Não foi culpa da administração. Lógico que vai ser aberta uma sindicância para apurar isso. Se chegar à conclusão que não foi culpa da empresa, ela não vai pagar nada. E aí deram o exemplo aí da fiscalização, que o negócio estourou durante a fiscalização. E esse relatório de situação contratual compete ao ACI da UGESEC conferir se realmente esse relatório é feito pela fiscalização está dentro do que tem que ser feito, está autuado, indexado com processo. É uma coisa bem técnica. O importante é que esse relatório de situação contratual seja feito pela fiscalização. Compete ao agente diretor aprovar mensalmente esse relatório aí que é apresentado pela fiscalização. Então, a fiscalização apresenta o relatório de como está o contrato, mensalmente, o agente diretor aprova, antes o ACI confere se está tudo certo. Esse relatório aí é feito tudo pelo SILOMS. As notas fiscais, ocorrências, notas de empenho, pagamento, tudo é lançado já no SILOMS e quando puxa esse relatório mensalmente ele já traz todos os dados automaticamente. As notificações devem ser sempre feitas por escrito protocolado. Mediação dos pleitos da administração e da empresa. Então, a fiscalização, juntamente com o preposto da empresa que vai estar lá. Se houver necessidade de alterar prazo, alterar quantidade, alterar valor, se for subcontratar, a fiscalização que vai mediar toda essa negociação. Alterações de prazo. Pode alterar prazo desde que sejam mantidos o equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos devidamente. Quando é que a gente pode, então, alterar prazo? Se você alterar projeto, lembra que a gente já falou de alteração unilateral? Então, se a gente fizer uma alteração unilateral do projeto, a gente vai ter que alterar o prazo porque você está aumentando o que vai ser feito. Se estiver aumentando, se a alteração unilateral for para aumentar, você vai ter que aumentar o prazo para entregar. Então, esse caso, beleza, pode aumentar o prazo porque ele surgiu de uma alteração unilateral. Lembrando que, para prorrogar o prazo também, tem que estar o equilíbrio econômico-financeiro, foi o que a gente falou. Eu não posso alterar unilateralmente um projeto, aumento o prazo, e aí eu não mantenho o equilíbrio econômico-financeiro. Se eu estou alterando o projeto para maior, logicamente eu vou ter que pagar um pouco mais por isso. Eu posso prorrogar prazo se acontecer alguma coisa imprevisível. A gente não teve como adivinhar que ia cair um raio no prédio que estava terminando a obra e destruir a obra inteira. Ou então, se tiver interrupção da execução do contrato por ordem do interesse da administração, dei até um exemplo da formatura, mas exemplo esdrúxulo, não acontece. Você está fazendo uma obra num pátio, mas toda hora a administração manda para a obra para passar tropa. Hoje vai ter formatura, semana que vem vai ter formatura, semana que vem vai ter formatura. Uma formatura por semana no contrato de 1 ano vai fazer diferença no prazo de entrega da empresa. Então esse seria um motivo para prorrogar prazo também. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, aí seria também aquela outra situação de alteração unilateral, que é a qualitativa, alteração do projeto, ou a quantitativa aumentando a quantidade. Então a gente pode fazer os dois. Essas duas alterações, tanto da alterações qualitativas, que é a especificação do projeto, especificação técnica, quanto de quantidade, certamente irão demandar mudança de prazo. Se você vai aumentar a quantidade ou vai alterar um projeto, você não vai conseguir mais entregar no mesmo tempo. Seja para mais, seja para menos. Se você diminuir o que tem que ser feito, o prazo vai ser diminuído, né? Mas nesse caso a gente está falando de prorrogar. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração. Omissão ou atraso de providência da carga da administração. Então, se você quiser prorrogar prazo, tem que estar dentro dessas situações. E o mais importante que fica é que nesses dois casos de alteração unilateral, que a gente colocou aí, que é o 1, a alteração do projeto, e o 4, que são cláusulas exorbitantes, são situações que a gente pode alterar unilateralmente, certamente prorrogará o prazo. E para isso, então para eu alterar
unilateralmente, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, eu tenho que manter o reequilíbrio econômico-financeiro, que é o que está aqui. Quaisquer alterações devem observar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Não adianta eu alterar o projeto, não adianta eu aumentar a quantidade, se eu não fizer uma contraprestação pecuniária. Você vai ter que negociar com a empresa de acordo com os valores que já constam em planilhas, em tabelas, em propostas iniciais. Vão aumentar a quantidade, vai ter que pagar mais. Se for alterar o projeto, vai ter que pagar mais. E aqui tem um quadrinho resumindo bem. Os quantitativos, caso sejam de comum acordo das partes, esse quantitativo não tem limite para supressão. Então, se eu quiser acordar até mesmo a rescisão contratual, se for, na verdade está falando de quantitativo, né? Se eu quiser diminuir 100% de tudo que tinha que fazer, eu posso, desde que seja consensual, que ambos concordem. É o único caso. Por isso que a supressão, quando é alteração consensual, a supressão não tem limite. Você pode até extinguir o contrato, desde que seja de comum acordo. Já os acréscimos, sejam os acréscimos unilaterais ou não, ainda que sejam em consenso os acréscimos, embora a lei permita que a administração não consulte terceiros, não consulte a contratada, ela não precisa, é uma cláusula exorbitante, ela pode aumentar unilateralmente até aqueles limites, ainda que ela deseje fazer isso consensualmente, ela vai estar limitada a 25% ou 50%, dependendo do caso. Lembrando, 25% para serviços, compras e obras. Serviços, compras e bens, né, aquisição de bens, até 25%. Caso seja reforma de edifício, até 50% para adição. Para supressão, continua 25%. Alterações de valores. Só podemos fazer ajustamento de valor após decorridos 12 meses da apresentação da proposta. Não adianta vir a empresa, acabou de fazer uma licitação, assinamos um contrato de limpeza, por exemplo. Estou dando esse exemplo que aconteceu comigo. 2 meses depois de assinado o contrato, ela vem pedir reajustamento de valor porque houve um dissídio coletivo na categoria lá, do pessoal de limpeza. Pode chorar, porque esse dissídio já estava previsto ocorrer. E ela deveria ter previsto esse dissídio na sua proposta inicial. Só vai conseguir reajustar preço depois de 12 meses. Não adianta. Tem exceção? Tem exceção. Para fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas com consequências incalculáveis, aí entra na teoria da imprevisão. Vamos falar quais são os casos. Aí não existe esse tempo mínimo. Ocorrendo um desses fatos aí sim pode alterar o valor. Quais são esses fatos? Primeiro, o Estado faz alguma alteração que vai justamente cair sobre o preço já pactuado anteriormente. Vamos dizer que eu tenha fechado a saca de arroz a R$ 5,00 o quilo, e aí logo no mês seguinte o Estado resolveu sobretaxar a produção de arroz. Aumentou o imposto 50%. Chama-se isso fato do príncipe. E aí a gente pode reajustar o valor desse contrato, ainda que seja anterior a 12 meses de execução. Fato da administração. Caso a própria administração vai causar um aumento no contrato. Atos ou omissões da administração que incidem diretamente sobre o valor do contrato. Volto a dar o exemplo aqui da formatura. Faz formatura todo dia. Além de atrasar o contrato, pode ser que a empresa tenha gasto mais. É lógico, tem que estar comprovado isso tudo. Mas pode acontecer da própria administração ser responsável por causar um aumento de algum valor do contrato. Tem que estar bem explicado no contrato. Caso fortuito ou de força maior, eventos imprevisíveis ou inevitáveis. Dei um exemplo lá do raio. Você está fazendo lá, caiu o raio, destruiu tudo. É lógico que esse valor vai ter que ser aumentado, porque a empresa vai ter que refazer tudo de novo por conta de um caso maior. Houve um raio, está comprovado. Teve enchente, destruiu tudo, não teve como segurar essa enchente. O Estado está em calamidade. E o último caso, interferências imprevisíveis, fatos imprevistos pré-existentes que oneram, mas não impedem a execução. O que fica de importante é saber que quando há alguma imprevisão, algum fato que a gente chama de teoria da imprevisão, que não estava previsto antes, a gente pode alterar o valor do contrato antes de 12 meses. A regra é, o contrato só pode alterar seu valor após decorrido 12 meses. Outro ponto importante.
A empresa pode subcontratar terceiros para fazer o serviço dela? Pode. Vou perguntar diferente. Se eu perguntasse assim, se eu falasse para você as empresas contratadas não podem subcontratar. Tá certo ou tá errado? Tá errado. As empresas podem subcontratar, sim. Tem as condições, mas elas podem subcontratar. Aí está dizendo aí, essas condições têm que estar previstas no edital. Se não estiver previsto no edital, aí sim, aí não vai poder contratar. Mas, de forma geral, é autorizada a subcontratação de partes do serviço. A única exceção é, não pode haver subcontratação de 100% do serviço ou da obra. Porque senão você contrataria outra empresa. Na aula deram até um exemplo de um lugar que não tem empresa, mas aí é muito complicado você justificar que você contratou uma empresa, mas não vai ser ela que vai fazer, vai ser uma outra que ela vai terceirizar 100%. Então a subcontratação ela é permitida sim, ela é, desde que não seja o total da obra, 100%. Procedimento para encerramento do contrato, foi aquilo que a gente falou lá, tem até aquele esqueminha. Execução da obra, recebimento provisório, recebimento definitivo, pagamento. E se houver garantia, no final, devolve a garantia. Quando que precisa de recebimento provisório definitivo? Para obras ou serviços, compra ou locação de equipamento. Provisório deve ocorrer em até 15 dias, já falamos, ou definitivo em até 90 dias, feito pela comissão de recebimento. Então, se eu precisar de recebimento provisório e definitivo, quem faz o definitivo vai ser sempre a comissão de recebimento. E só vai ter recebimento definitivo para gêneros alimentícios, na verdade, gêneros perecíveis, é o que está na lei, serviços técnicos profissionais e obras e serviços até o valor da modalidade convite, que é 176 mil. E sempre feito pela comissão de recebimento. Quando é que é só definitivo? Quando é gêneros perecíveis, serviços técnicos profissionais e obras e serviços até 176 mil. Esse recebimento definitivo e único vai ser feito pela comissão de recebimento e pode ser feito em apenas um recibo, apenas certificando atrás da nota fiscal. Quando vai precisar do provisório definitivo? Para obras e serviços, com a colocação de equipamentos. Beleza? Todos os pagamentos devem ser feitos dentro da vigência do contrato, já foi falado. O fiscal deve acompanhar o trâmite das notas fiscais até o efetivo pagamento, já foi falado. Deve ocorrer em até 30 dias de recebimento definitivo, também já foi falado. Devolução da garantia. A garantia, seja ela qual o fornecedor tiver escolhido, vamos fazer um outro adendo, relembrando. A administração pública tem o poder de exigir a garantia, até 5% do valor do contrato, para os casos de obra, serviço. Aí, tem tanta coisa. 5% do valor do contrato para obras, serviços e compras. Caso sejam obras de serviço de grande vulto, de alta especificação técnica, de alta complexidade, esta garantia poderá ser cobrada em até 10% do valor total do contrato. A administração pode exigir, mas ela não pode escolher qual tipo de garantia. Quem escolhe se vai pagar com calção, se vai ser seguro, se vai ser fiança, vai ser a empresa. E por acaso, se essa garantia tiver sido escolhida pela empresa para ser feita em calção em dinheiro, quando nós vamos devolver essa garantia ao final do contrato, esse dinheiro tem que estar atualizado monetariamente de acordo com alguma taxa já prevista no contrato antes. Próximo seria um vídeo, e aí vem o PAI. É importante saber o que é o PAI, todo mundo já sabe que é o processo de apuração de irregularidade. Nós vamos passar rapidamente pelas fases dele, mas é nesse processo que vai estar todos os atos e fatos de alguma apuração de um fato administrativo. E ele é startado por alguns motivos, atraso justificado, inexecução, alguns fatos administrativos que podem ensejar a abertura de um processo administrativo. Normalmente, o mais comum é atraso injustificado e inexecução total ou parcial do contrato. Quem começa o PAI? Qualquer processo de PAI, de apuração de irregularidade da empresa, é iniciado pelo fiscal. Então, se você está fiscalizando e já viu que tem uma irregularidade, gente, vai fazer a notificação e vai propor já uma punição. Que seja uma advertência, que seja a mais dura possível lá, que o fiscal pode propor, mas o importante é notificar o ordenador de despesas.
fiscal notifica o ordenador de despesa sobre a situação de irregularidade e já sugere uma aplicação. E aí vem todo um processo, gente, que eu não vou ficar lendo, porque é uma sequência que não tem muito o que ficar explicando. Isso aí tem que acabar decorando para você poder saber qual é a sequência. São várias sequências, se não me engano são 13. O ordenador de despesa vai pedir sempre uma assessoria da RC, notifica a contratada para ela expor, notifica a contratada sobre o que aconteceu e dá 5 dias para ela responder, para ela se defender. Ela pode se defender ou não. Se ela não, se a contratada apresenta ou não a defesa, o ordenador de despesa vai lá e pede de novo para a RC um parecer para ele poder decidir. Ele vai acolher a justificativa da contratada, pô, o que ela explicou realmente tá bom, beleza, corrige lá então o que foi feito e arquiva o processo, ou ele não vai acolher e vai decidir pela aplicação da sanção. Ele aplicando a sanção comunica de novo à empresa para que ela tenha 5 dias para entrar com recurso. Acabou então o prazo para recurso, ele vai pedir mais um parecer da RC em cima desse recurso, para que a RC diga para ele, pô, realmente o que ela explicou justifica ou não? Ela está certa ou não? A ordenador de despesa vai ver o recurso e vai acolher ou não, de acordo com o parecer que ele teve da RC. Se ele acolher o recurso da contratada, ele vai dar o prazo lá para ela corrigir o problema que foi feito, revoga a sanção aplicada e o processo é arquivado. Caso ele não acolha o recurso da contratada, vai encaminhar esse PAI para a autoridade superior e vai esperar a autoridade superior decidir em 5 dias úteis sobre a punição, devolvendo a ordenador de despesa só informa a contratada que a punição será aplicada. Em caso de aplicação da sanção, o ordenador despachará com a RC para que essa punição seja publicada o seu extrato da sanção no Diário Oficial da União. Essa sequência toda, para entender, não tem jeito, tem que decorar, mas o importante que fique é que haja aquela ampla defesa, né, foi o que eu falei, porque o juiz, quando a empresa sempre vai questionar uma sanção, por mínima que ela seja, difícil ela não questionar, porque isso vai ficar visível para toda a administração pública. Então, quando dá uma sanção, normalmente ela questiona, aí o juiz normalmente dá uma liminar para poder pegar o processo e dar uma lida. Se ele de cara vê que não teve ampla defesa, ele já vai suspender a punição. Normalmente ele vê que foi dada ampla defesa, o processo está até longo na aeronáutica, ela tem a oportunidade de saber que teve uma notificação, tem tempo para se explicar, ela é notificada da punição, ela entra com recurso da punição, então decide pela punição, avisa ela que ela vai ser punida. Então, assim, a todo momento a empresa tem a ampla defesa dela respeitada. E normalmente o juiz suspende a liminar e mantém a punição, porque essa punição, como eu disse, é o poder da administração pública, está prevista em lei. E quais são as punições previstas no PAI? Advertência, multa, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração, impedimento de licitar, que é diferente, a gente vai ver a diferença, e a declaração de inidoneidade. A advertência é a mais branda e a declaração de inidoneidade é a mais severa. A advertência é mais branda e a declaração de inidoneidade é mais severa. Então, como já falei, a advertência é mais tranquila, não dá muito problema para a empresa, vai comunicar ela formalmente para ela tentar corrigir os problemas que foram vistos pelo fiscal. A advertência será cabível em situações que mereçam reprovação e que não tenha sido identificado que aquele problema foi feito de má fé. Porque se já de cara ficou claro que foi má fé, já pode partir para outra punição. Multa. O que é importante saber da multa? É que ela tem que estar prevista no edital para ela poder ser aplicada, ou até no contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. Significa que eu posso dar uma advertência e uma multa, posso dar uma declaração de inidoneidade e uma multa, inclusive é muito comum. E a multa não impede que a administração rescinda, ou seja, vou rescindir com a empresa, ela não está fazendo nada, não fez nada no prazo, não fez nada no tempo que eu quis, fez tudo errado, abre um PAI, pune a empresa, dá a multa e ainda rescinde o contrato. Tudo isso pode fazer. Aí vem a grande diferença. Suspensão temporária de participar de licitação é uma punição que a gente já viu lá, que está prevista na Lei 8666. Então, essa punição só pode ser dada para
para as modalidades previstas na 8666. Isso que é importante ficar aqui. E que essa suspensão é de no máximo até 2 anos sem contratar, de participar de licitação. Essa outra punição, que parece que é igual, suspensão temporária de participar de licitação e outro impedimento de licitar e contratar com a administração. Essa de impedimento de licitar só é prevista para a modalidade que está na Lei 10.520, que é o pregão. E não é de até 2 anos, é de até 5 anos. E aí a punição mais severa que existe na administração pública para as licitações, que é a declaração de inidoneidade, que ela fica proibida de contratar com qualquer órgão da administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Então tu vê que não tem prazo, o prazo vai durar até que ela corrija tudo que foi feito, pode ser um prazo grande. Ela não contrata com nada na administração pública, com ninguém, e ela deve ser aplicada por um ministro de Estado. No nosso caso a gente queira dar uma declaração de idoneidade para uma empresa, que deve ser algum caso grave, ela não vai mais poder vender para ninguém. Para ninguém. Quem tem que aplicar isso aí é o ministro da Defesa, via cadeia de comando e sempre com parecer jurídico. Nesse caso do PAI, foi padronizado que esse parecer venha da Consultoria Jurídica da Aeronáutica, lá em Brasília, aqui em Brasília. Gente, dúvidas? Podem mandar pelo WhatsApp, mandem nos comentários. Mais uma vez, meu telefone 61 99 968 5100. Uma boa prova a todos. Prestem bastante atenção aí nos vídeos e no que foi falado em aula. Certamente todo mundo vai tirar uma nota boa aí. Boa prova. Até mais. Um abraço.